Salve, salve investidores! E aí, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre a prévia operacional da nossa Bolsa de Valores, a B3, ok? Mas antes de partir para o vídeo, deixa eu lembrar vocês o seguinte: nos sigam nas nossas redes sociais, nós estamos presentes no YouTube, no Instagram e também no Spotify. No Spotify, o trabalho que eu tenho feito é de análise dos relatórios gerenciais dos fundos de investimento imobiliário que eu tenho na carteira, ok? E aí no Instagram e no YouTube eu estou postando tanto sobre fundos de investimento, imobiliário, ações ou renda fixa. Ok? Então lembre de nos seguir nas redes sociais. Para nos encontrar nas redes sociais, investir do bem, hashtag IBSA3. Com a nossa hashtag IBSA3 você consegue nos encontrar nas redes sociais, ok? E no vídeo de hoje, como eu já falei para vocês, eu quero analisar o release de resultados da B3, ou seja, com o ticker de negociação na bolsa de B3SA3, ok? E o release de resultados ou a prévia operacional nada mais é do que a bolsa ela está consolidando seus dados e ela apresenta a consolidação dos seus dados. E eu vou analisar o segundo trimestre de 2020, segundo trimestre de abril a junho de 2020, ok? Trimestre, 3 meses, né? Então, análise dos 3 meses da bolsa. E aí passamos então para a análise dos resultados da B3. Aqui eu já deixei algumas coisas sublinhadas para que saltam aos nossos olhos, né? A B3, para quem não conhece ainda, é a nossa bolsa de valores no Brasil. Nós temos apenas uma bolsa aqui no Brasil, né? Diferentemente dos Estados Unidos, que tem diversas bolsas, aqui no Brasil nós temos apenas uma bolsa, ou seja, a B3 atualmente não tem concorrentes. Ela é apenas, só existe uma bolsa. Quem quer negociar, quem quer comprar e vender ações, fundos de investimento imobiliário, só pode recorrer à B3, ok? E aí o que nós temos? Nós temos a bolsa, ela apresenta os seus resultados tanto sobre ações, sobre juros e moedas, sobre renda fixa, né, que são relacionados aos títulos do Tesouro que ela negocia, né? Então o que nós temos? Nós temos aqui a parte de ações e aqui ela apresenta o seu volume financeiro médio diário, ou seja, aqui é uma média porque pode variar de dia entre dias, né? Um dia ela pode negociar mais, outro dia ela pode negociar menos, então no final do mês ela pode fazer uma média de quanto foi a negociação diária. E aí nós temos junho de 2020 contra junho de 2019, né? Então é um comparativo aqui, né, de mês contra mês, e nós temos também maio, que é o mês anterior a junho, que foi o fechamento aqui do segundo trimestre. E a gente percebe que o mercado à vista ele teve um aumento de. Nós temos junho de 2019 de 15.441.000 de média diária e junho de 2020 nós temos uma média de negociação diária de 31.515.000 reais, um aumento de 104%. E a gente já percebe que em maio de 2020 esse volume ele já estava aumentando significativamente. Então, maio de 2020 foi 25.409 mil reais de negociações. Mercado à vista nada mais é do que aquilo que você faz quando você entra no seu home broker e tem dinheiro lá na sua corretora. Você tem, de repente, lá R$ 500, você compra R$ 500 de uma determinada ação e esse é o mercado à vista, ok? Você tem um dinheiro na conta e você paga pela ação e compra ela. Nós temos o mercado a termo. O mercado a termo o que é? É uma compra que é feita agora e ela vai ser liquidada, ou seja, o preço vai ser pago em uma data futura acordada com as pessoas. Ok? Então, é um mercado que está lá no futuro. E o mercado a termo, nós também tivemos um aumento, nós tivemos junho de 2019 193 mil, maio de 2020 121 mil e junho de 2018 218 mil. Junho contra junho aqui, né, nós temos um aumento de 12,7%. E aí nós percebemos aqui o que a gente percebe, tanto o mercado de ações quanto o mercado a termo, ele teve um aumento muito significativo, né? E isso em grande parte pelo que a gente tem visto, né? As pessoas estão, o número de investidores, pessoas físicas na bolsa, eles estão aumentando, né? Então, naturalmente a bolsa vai captar essa nova sensibilidade. As pessoas estão começando a investir na bolsa, começando a aumentar o número de pessoas físicas na bolsa, e isso é maravilhoso para quem é acionista da B3. Lembrando que isso não é recomendação de compra ou de venda, tá? O mercado de opções, nós percebemos que em junho de 2019 foi negociado 283 mil reais, média diária, e em junho de 2020 nós percebemos
que foram negociados com média diária R$ 741 mil. E aí nós temos aqui, e aí nós percebemos o mesmo movimento, aumentou também em 161% o mercado de opções. Mercado de opções, para quem não está ligado muito bem, é uma operação que eu não recomendo para quase ninguém, é só para quem tem muita experiência, porque o mercado de opções é quando nós negociamos a compra de um ativo, né? É o que nós chamamos de call ou de put, que são feitos no mercado. E aí, de certa forma, é um mercado altamente arriscado, porque ele tem muitas, de certa forma, tem muitas coisas que são muito sensíveis no mercado de opções, que se você errar, você perde tudo que você investiu. Então, aqui o total de negociações, né? Junho de 2019, 15 milhões de diária, contra junho de 2020, 32 milhões. Então, novamente, um aumento de 104%. Sendo que maio também o número já estava aumentando bastante, né? E aí nós passamos aqui para índice de ações, nós temos aqui a DV, né, que é Average Daily Volume, né, que seria a média diária de negócios que são feitos, e aí nós temos que junho de 2019, 1.414.000 e junho de 2020, 2.443.000. Novamente, um aumento de 72%, dado que maio também nós já tínhamos um aumento significativo também, né? Nós temos RPC, que seria receita por contrato, né, que são feitos. Nós temos que em junho de 2019 nós tínhamos R$ 1.129 e junho de 2020 R$ 1.086. Então nós tivemos uma queda de 3,8%. E aí o que a gente percebe aqui, ou aqui eu vou tentar ter um insight, porque pode ser que não seja nada do que eu esteja falando. Aqui em junho de 2020 a gente percebe que a receita por contrato, ou seja, quando é feito cada negociação, a gente percebe que tinha 1.129 e agora em junho de 2020 a gente percebe que esse valor ele caiu para 1.086. Por que isso? Eu imagino o seguinte, que se nós estamos aumentando o número de investidores na bolsa, e essas pessoas são pessoas físicas, e se a gente começa a perceber que essas pessoas que estão chegando na bolsa, elas cada vez mais elas estão investindo, são pessoas que estão chegando agora, então elas não estão colocando muito dinheiro na bolsa. Então, naturalmente, se a galera está chegando agora para a bolsa e ela está investindo menos, ou seja, ela continua investindo, mas ela está investindo menos porque ela está aprendendo a investir, ou porque ouviu alguém falar, isso naturalmente vai se refletir também no RPC, a receita por contrato. Aqui é um insight que eu tenho, mas pode ser que não seja nada disso. A gente tem que esperar a prévia sair, eles consolidarem os dados do segundo trimestre de 2020 para a gente de fato analisar isso, né? Depois eu posso tentar trazer para vocês. E aí, número de investidores ativos, né, que aqui também é uma coisa muito importante que eu falei para vocês. Junho de 2019, R$ 1.661.000 e junho de 2020 a gente percebe 2.678.000 pessoas investindo na bolsa. Ou seja, nós tivemos um aumento de 130%. Então, com o início de 2020 já anunciava, né, esse aumento de pessoas físicas e aí nós temos novamente, né, com felicidade, quem investe na B3, esse aumento significativo. Número de empresas listadas, nós tivemos que apenas uma empresa saiu, né? Junho de 2019, 391 e junho de 2020, 390 empresas. Lembrando que a B3, né, quem está acompanhando o mercado, voltou novamente, né, a aparecer o número de IPOs que tem acontecido na bolsa, né? IPO, para quem não sabe, é a sigla, né, do inglês Initial Public Offer. É quando a empresa vem a primeira vez para captar dinheiro na bolsa. Ela vai entrar na bolsa de valores para captar dinheiro, ok? Aqui nós temos empréstimo de ativos, né, que são contratos em aberto, e aqui nós temos em bilhões, não em milhões mais. Nós temos que em junho de 2019 um valor de 54 bilhões e junho de 2020 nós temos 65 bilhões. E aí a gente percebe aqui o seguinte, o que é muito importante para quem investe na B3 ter essa sensibilidade e a gente poder acompanhar o momento do mercado. A gente percebe que junho de 2020 contra junho de 2019 nós temos uma diferença de 18%. E aí nós temos que junho de 2020 contra maio de 2020 a gente percebe que teve uma queda de 9,7%. E aqui, mais uma vez, o que eu vou tentar fazer, uma espécie de insight para vocês, nós tivemos uma diminuição entre maio de 2020 e junho de 2020 de empréstimo de ativos.
E o que é o tal do empréstimo de ativos? Se você tem ações, as suas ações que você tem na bolsa, você pode emprestar elas. E com isso, emprestando as suas ações, o que nós temos no mercado? Você aumenta ainda mais a liquidez do mercado. Porque se você tem, por exemplo, 1.000 ações de uma empresa Itaúsa, por exemplo, você tem 1.000 ações na sua empresa, da Itaúsa, e você não pensa em vender elas agora, você aluga para uma outra pessoa. Caso você não conheça essa operação de alugar as suas ações, deixa nos comentários que a gente pode fazer um vídeo falando sobre isso, ok? Então você pode, por exemplo, eu comprei 1.000 ações da Itaúsa hoje e eu não penso em vender as minhas ações da Itaúsa pelos próximos 10 anos. O que você pode fazer com isso? A sua ação vai ficar parada lá, ela vai continuar rendendo, a ação vai começar a oscilar, mas como você é um investidor de longo prazo, você não pensa em vender as suas ações. Então o que você pode fazer? Você pode alugar para alguém. Imagine que tem uma pessoa que opera diariamente, que são os day traders. Eles podem pegar, alugar suas ações, negociarem elas na bolsa de valores, e depois eles podem devolver essas ações para vocês. Lembrando que essa operação ela é uma operação com risco zero para você. O risco está na mão de quem pega emprestado de você, ok? Então o que a gente pode perceber é que maio de 2020 o mercado nós ainda tínhamos uma espécie de insegurança muito grande relacionado ao coronavírus, e junho de 2020 o cenário já mudou bastante, as pessoas elas já começaram a perceber o seguinte: opa, agora essas pessoas que estão pegando os empréstimos de ações, elas já percebem que a bolsa ela já não está oferecendo grandes oportunidades para a pessoa que está alugando essas ações. Então aqui eu estou imaginando que o cenário já mudou bastante, as pessoas já têm um otimismo maior em relação ao cenário do coronavírus, então naturalmente essa galera que faz movimentos de curto prazo, de day trader ou de swing trader, e que eles ficam alugando essas ações, eles já estão diminuindo o volume, que é como a gente percebeu aqui, né? A capitalização média de mercado, aqui a gente percebe que, aqui também valor em bilhões, né? Junho contra junho de 2019, 3 bi 945 mil, e junho de 2020, 3 bi 950 mil. Então, um aumento de 0,1%. Giro de mercado é quanto giram, né, as ações que estão na bolsa. Junho de 2019, 95,8%, e junho de 2020, 139%. Ou seja, os ativos listados na bolsa, quanto eles estão girando em porcentagem, né? E a gente percebe que de junho de 2020 para maio de 2020 já teve um aumento significativo, e de junho contra junho, né, a gente teve um aumento ainda maior. E aí nós passamos aqui para o mercado de juros, moedas e mercadorias, que aí são aqueles mercados mais arriscados, né? Que geralmente envolve aqui compra de moedas, né? Vendas de comercialização de juros. Então aqui é o mercado mais arriscado que nós temos, né? Então nós temos aqui como volume também, né, praticado, a gente tem em junho de 2019 4 milhões, taxa de juros em reais, né, que foram acordadas taxas, né? Nós temos junho de 2019 4.341 contra 2.661. Então nós tivemos uma queda aqui, né, de negociação de taxa de juros. E aqui se eu puder dar um insight, seria de que a nossa moeda se depreciou bastante, e aí se a nossa moeda está depreciada, uma das explicações é que o cara não vai tentar ficar negociando taxa de juros em reais, certo? E aí vejamos aqui o seguinte: taxa de câmbio, né, compra de moedas, né, troca de moedas, que a gente tem aqui, junho de 2019, 713 mil, e junho de 2020, 1.154, portanto um aumento de 61%. E aqui eu tentaria imaginar o seguinte: são taxas de câmbio, aqui é a pessoa que está na bolsa que está tentando se proteger contra a nossa moeda, né? De repente ela está acessando o mercado de dólares para ela tentar se proteger de alguma forma. E a gente percebe que esse número aumentou também em maio. As pessoas, junho de 2020 contra maio, a gente percebe que já houve um aumento. Então as pessoas podem estar correndo para o dólar, né? Taxa de juros em dólares, a gente tem 433 mil em junho de 2019 e junho de 2020, 271 mil. Então uma queda de 37%. E aqui eu não arriscaria nenhum palpite porque é um mercado que eu ainda não conheço muito bem. O mercado de commodities permaneceu estável, né? O mercado de commodities é o quê? O café, boi gordo, o preço do porco, soja, milho.
essas coisas todas. E volume de derivativos a gente percebe que teve uma queda, né? Porque esse aqui é um mercado de derivativos, né? Quando nós estamos falando de comprar taxas de juros ou comprar commodities, nós estamos falando de alguns derivativos, e aí a gente percebe que é ano contra ano, né? Junho de 2019 contra junho de 2020. Nós temos 496 mil em junho de 2019 e junho de 2020, 4.095. Ok? E aí nós temos aqui receita por contrato, né? Ou seja, desses contratos que foram feitos, uma espécie de receita média que eles fazem aqui, né? Taxa de juros, a gente percebe que de junho contra junho aqui, sublinhando, a gente percebe que houve um aumento de 23%. No câmbio, nós tivemos um aumento também, né? Aqui é aquele movimento, né, de acessar o mercado, vende reais e compra dólar, né, para tentar se proteger. Na taxa de câmbio, taxa de juros em dólares, nós percebemos também um aumento de 29%. E commodities, a gente percebe também um aumento, né? 2.123 junho de 2019 e junho atual 2.521. E aí o RPC, né, receita por contrato, né? Em junho de 2019, o que nós temos? Nós temos 1.246 e junho de 2020 nós temos 2.225. Aqui, se eu puder ter um insight e tentar ajudá-los de alguma forma, a gente percebe que a receita por contrato ela aumentou. E o que isso significa? As pessoas estavam negociando menos em junho de 2020, a pessoa estava negociando mais em junho de 2019, mas a receita por contrato era menor. E agora, em junho de 2020, o cenário é diferente. Os contratos aumentou o número de contratos e diminuiu as negociações, só que a receita por contrato ela aumentou. Então aqui vocês podem perceber, como eu falei para vocês, diminuiu, né, em algumas linhas diminuiu as negociações, mas em contrapartida a receita por contrato aumentou. Então as pessoas elas diminuiu naturalmente os movimentos de negociação no mercado de derivativos, mas aumentou a receita por contrato. A galera está colocando mais dinheiro no mercado dos derivativos. Ok? E aí passamos aqui para balcão, né? E aí balcão nós temos renda fixa, derivativos, outros, e aí embaixo nós temos sistema de contratos. E aí renda fixa, novas emissões em bilhões, a gente percebe que em junho de 2019, 695 milhões, perdão. E aqui nós temos, vejamos aqui se eu não estou falando besteira, nós temos novas emissões em bi e estoque em bi. Isso, 695 bi em junho de 2019 e junho de 2020, 992 bi. O estoque de renda fixa, né, tudo que está disponível para ser vendido, 2.674 em junho de 2019 e 3.543 junho de 2020. E aí o que nós temos mais aqui? Portanto, nas duas linhas, né, tanto de novas emissões quanto estoque, um aumento significativo também, né? Mercado de derivativos, né, as negociações que acontecem, como eu falei para vocês aqui, é o mercado de derivativos, não é o mercado de ações, né? Isso aí a gente pode falar em um outro vídeo. Mercado de derivativos, novas emissões também em bilhões, 926 milhões contra 1 bi e 98 milhões. Aqui em cima, né, como eu tinha dito para vocês, aqui o valor é em bilhões, mas nós contamos aqui como milhões. Então, novas emissões em renda fixa, junho de 19, 695 milhões, junho de 2020, 992 milhões. E aqui em derivativos é que nós temos, de fato, né, 926 milhões em junho de 19, 1 bi 98 milhões em junho de 2020. O estoque dos derivativos, 2 bi 698 mil em 2 bi 698 milhões em junho de 19, 3 bi 989 em junho de 2020, né, junho de 20. E aí o que nós vejamos se é possível a gente ter algum insight aqui. E aí a gente percebe que outra coisa muito interessante, maio de 2020 nós tínhamos um estoque de derivativos de 4 bi e 95 milhões. E em junho de 2020 nós temos um estoque de 3 bi 989 milhões. Isso a gente pode entender de alguma forma, nós podemos entender da seguinte forma: se a receita por contrato, como nós vimos aqui no mercado de derivativos, ela está aumentando, então é natural que o estoque, né, aquilo que está disponível para ser negociado, ele também vai diminuir, certo? E aí nós temos outros aqui, né, que é relacionado aos fundos, né?
E aí nós temos junho de 19, 2 bi 557 milhões, junho de 2020, 2 bi 803, então um aumento de 9,6%. E aí nós temos que junho de 2020 contra maio de 2020, nós temos um aumento de 1,1% e em maio de 2020 nós tínhamos um estoque de 2 bi 773 milhões, né? E aqui então a gente percebe que nós percebemos que aqui a gente pode perceber o seguinte movimento, que as pessoas estavam tirando o seu dinheiro no início do coronavírus, as pessoas estavam tirando o seu dinheiro, né? Estavam tirando o seu dinheiro dos fundos de investimento, dos fundos aqui nós podemos imaginar fundos de investimento, e agora de certa forma esse estoque ele está voltando a aumentar e as pessoas aos poucos estão voltando a comprar, né, esses estoques. Infraestrutura para financiamentos, que aqui é aquela parte que a B3 faz relacionada à compra e vendas de veículos, né? E aí a gente tem aqui total de veículos vendidos, financiados e a penetração do crédito, né? Que nós temos que junho de 2019 nós tínhamos 1 bi 384 milhões e junho de 2020 nós temos 938 milhões. Número de veículos financiados, junho de 19, 452 milhões contra 385 milhões. Aqui, como eles não colocaram, esse valor é em milhões, né? E a penetração, nós temos 32 em julho de 19 contra 41 em 2020. Aqui eu não arrisco a dar nenhum palpite, porque o mercado de veículos, e que eu tenho percebido nas análises que eu tenho feito de B3, é que os números de vendas de veículos têm diminuído significativamente, vem diminuindo significativamente. Ok? Sistema de contratos aqui, inclusão de contratos que foram feitos, né, na B3, 288 junho de 2019, 288 milhões, contra 222 milhões junho de 2020. O market share, né, ou seja, desses contratos, a penetração que eles têm, é 63,7% contra 57,7%. Né? Junho de 19, 63%, junho de 20, 57%. Tecnologia, dados e serviços. Aí nós temos quando a B3 disponibiliza, né, sua plataforma para as outras plataformas utilizarem. Né? Utilização mensal por número de participantes. Junho de 2019, 13.252. Junho de 2020, 13.884. Então, um aumento de 4,8%. E TEDs, né, ou seja, contas que foram feitas, né, as transações que foram feitas. Junho de 19, 64.301. E junho de 2020 nós temos 109.146, um aumento de 169%. Ou seja, as pessoas estão usando mais a B3 para fazerem as suas negociações, certo? Então, pelo vídeo de hoje era isso. Eu gostaria de lembrar vocês alguns insights que a gente pôde ter, né? A gente percebe que o mercado de ações ele deu uma acelerada muito grande, porque as pessoas estão entrando, finalmente, né? As pessoas estão descobrindo a bolsa de valores, investindo novamente, buscando novas formas de investimento, e grande parte, a explicação que a gente pode dar sobre isso, em grande parte vem da ideia de que o governo ele tem gradativamente reduzido, né, a taxa Selic, e as pessoas que tinham aquela mentalidade de continuar na renda fixa para ganhar os seus rendimentos, elas perceberam que com a taxa de juros caindo no Brasil, elas começam a lucrar menos na renda fixa e aí elas começam a procurar outras formas de investimento. E aí aparece a B3, né? Que as pessoas vão para o mercado de renda variável para comprar fundos de investimento imobiliário, mercado de opções, mercado de ações, e aí isso favorece a B3 porque é a nossa única bolsa de valores que nós temos no Brasil, e as pessoas vão migrando aos poucos para renda variável, e para fazer qualquer negociação na renda variável ela vai precisar acessar a bolsa de valores. Então isso vai aumentar tanto as receitas da B3 quanto o número de negociações que são feitas na B3. Então, pelo vídeo de hoje era isso. Lembrar vocês o seguinte, nos sigam nas nossas redes sociais, né? Nós estamos presentes no Instagram, no YouTube e no Spotify. Para nos encontrar, Investido Bem, hashtag IBSA3. Lembra de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo. Se tem alguém que quer investir ou ainda não conhece Bolsa de Valores, traz essa pessoa para o nosso canal aqui para a gente tentar ajudá-la de alguma forma. Ou se já tem alguém que já invista, né, e queira saber um pouco mais sobre a B3, traga ela para esse vídeo aqui, ok? Forte abraço para todo mundo e até mais.